Muito que bem, vamos falar sobre Admirável Mundo Novo? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vim falar sobre o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Pra quem anda acompanhando o canal, sabe que eu li esse livro aqui em outubro, então assim, já faz um tempinho que eu li esse livro e eu comentei nas minhas leituras de outubro, né, vou deixar linkado aqui pra vocês nos cards, que eu queria trazer aqui pro canal, eu queria trazer essa discussão, porque eu acho que é um livro que traz várias discussões. Vamos falar um pouco desse livro hoje, mas antes de mais nada, quero pedir, lógico, pra você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. O link pra compra de Admirável Mundo Novo vai estar aqui na descrição. Compra pelo meu link que você me ajuda muito e ajuda o canal a crescer. Também quero pedir pra você já deixar o like aqui no começo do vídeo, pra esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. E obviamente me seguir nas redes sociais que vão estar passando aqui na tela pra vocês. Por lá eu sempre dou update de todas as minhas leituras, o que eu achei, o que tá indo, o que tá vindo. Às vezes faço unboxing também de alguns livros que vão chegando. Então me segue por lá. E no mais, vamos começar esse vídeo. Então a primeira coisa importante que eu acho de dizer sobre Admirável Mundo Novo é que ele é uma distopia / ficção científica que foi escrito na década de 30. Então é um livro clássico aí da ficção científica, distopia, enfim. Vocês sabem que eu sou péssima pra definir gêneros, mas se eu não me engano, ele tá bem baseado nesses dois gêneros. E foi um livro também muito divisor de águas, assim como Fahrenheit 451 e 1984. Então ele aí um livro super clássico. E ele foi o livro escolhido pro meu clube de leitura, que é um clube que eu criei com duas amigas. Foi o primeiro livro do nosso clube, que é o Another Book Club. E a gente fez uma super discussão sobre esse livro, né? E foi justamente por isso que eu decidi trazer aqui pro canal, porque quando eu só tinha lido, eu falei, ah, tá bom. Ok? Depois que a gente discutiu, que eu acho que, tipo assim, muitas coisas foram reveladas na minha mente, que eu não tinha percebido sozinha, talvez. E me deu vontade de trazer essa discussão aqui pro canal. Então vamos lá, só pra contextualizar pra vocês qual que é a história desse livro, né? Como eu falei, é uma distopia aí / ficção científica. A gente tem esse universo distópico que é pós-Ford, e Ford, ele é um novo deus, assim. E é como se existisse uma religião de Ford, né? Onde as pessoas cultuam realmente Ford, como se ele fosse Deus. E aí o que acontece? Dentro dessa sociedade, as pessoas elas são criadas em laboratório, então não existe mais conexões familiares e essa sociedade é dividida em castas. Então o que acontece? Os alfas, eles são, né, o topo dessa cadeia. Então, eles são os que vão ter mais inteligência, eles vão ter mais beleza, eles vão estar realmente vivendo na sociedade, eles vão ter pensamentos, né, eles vão poder pensar dentro de um limite, obviamente, porque a gente vai entender que essa sociedade, ela é uma sociedade muito mais de execução do que de pensamento. E os Ys, por exemplo, vão ser a classe mais baixa, que é a classe só trabalhadora, a classe que não faz muita coisa além de trabalhar mesmo. E isso também se reflete no quesito que enquanto os alfas trabalham em alto escalão, né, então, tipo, eles são empresários, eles fazem grandes feitos, eles são cientistas, eles são, né, engenheiros, tudo mais, as classes mais baixas, elas são realmente a da mão de obra ali, que só tá trabalhando, e só tá construindo, e só tá, né, naquele ritmo desenfreado. E outra coisa interessante dentro dessas classes é que as classes inferiores, elas são meio que, tipo, todo mundo com a mesma cara, praticamente, sabe? Então, os alfas, eles vão ter características diferentes, eles vão ser meio que únicos, né? Como nós somos geralmente. E os Y, por exemplo, eles vão ser como se fossem todo mundo gêmeo, com a mesma cara, com as mesmas características, e todos eles vão ser meio deformados, eles vão ser feios, eles vão, né? Enquanto os alfas são bonitos, eles são feios e estranhos e menores, enfim. Justamente para ter realmente essa questão da hierarquia ali na sociedade. Outro ponto muito importante é que, como eu falei, a gente não tem as relações familiares, né? É tudo feito em laboratório, e inclusive questões familiares, ter uma mãe, ter um pai, ter filhos, é considerado uma blasfêmia. Então, é muito assim, a gente não fala disso, que mané mãe, que mané amamentação, sabe? Não tem isso. Essa sociedade, ela é muito pautada na questão da promiscuidade. Então, desde muito pequenos, eles já são incentivados à sexualidade. E quando eu digo pequenos, é tipo, sei lá, 2, 3 anos, eles já têm brinquedos sexuais. E definitivamente foi aqui que houve a invenção da mamadeira de piroca. Porque as crianças, muito desde pequena, elas têm brinquedos sexuais para explorarem a sexualidade delas. Para elas crescerem sendo sexuais e quererem cada vez mais o sexo. E nisso, as emoções
emoções, elas também são tiradas deles. Então eles não sentem amor, eles não sentem medo, eles não sentem frustração, eles basicamente não sentem nada, porque eles tomam uma droga chamada soma, que meio que tira todas essas emoções, tecnicamente deixando só a felicidade, né? Que a gente vai entender conforme o livro vai acontecendo, que será que isso realmente é ser feliz? Mas então, em resumo, a gente tem essa sociedade onde a galera quer muito transar o tempo inteiro, é tudo sobre sexo, não existe família, não existe amor, é sempre promíscuo, é liberdade, é fazer o que quer. Isso, obviamente, dentro de cada coisa que é estabelecida para suas castas, né? Porque cada casta também, desde muito pequena, é feita uma lavagem cerebral nela para ela não querer ir para outra casta, entendeu? Então, para todo mundo saber o seu lugar. Então, essa é basicamente o pano de fundo da história. E aqui a gente vai ter, então, um personagem chamado Bernard. Ele vai ser o nosso primeiro personagem principal nessa história. E o Bernard, ele é um alfa. Mas o que acontece com o Bernard? Bernard sofreu algum problema enquanto ele estava sendo feito, né, em laboratório. E ele não é tão alto quanto os alfas e não é tão bonito quanto os alfas. Então, ele sofre o quê? Preconceito. Uma sociedade que é basicamente para não ter preconceito, uma sociedade que é pra você ser livre, pra você, né? Bernard sofre preconceito porque ele é considerado um alfa estranho. Então as mulheres não querem sair com ele tanto quanto saem com outros caras. Os caras não querem conversar com ele tanto quanto conversam com outras pessoas. Sabe? Por mais que ele seja alfa, né? Que ele esteja ali no topo da hierarquia da sociedade, as pessoas não querem estar com o Bernard. E justamente por Bernard sofrer desde muito cedo o preconceito, ele vai começar a questionar essa sociedade, né? Então ele vai começar a pensar: nossa, por que a gente tem que tomar a soma? Eu não quero tomar soma, eu não quero ser escravizado, eu quero ter outras emoções, eu quero ter outros sentimentos, eu quero sentir coisas diferentes. Só que, obviamente, se isso for colocado em público, ele vai ser morto, ele vai ser exilado em algum lugar, né? Porque isso não pode ser falado. Quem que não quer ser feliz o tempo inteiro? Quem que não quer estar nessa sociedade, sabe? Então não se pode levantar essas questões, né? Tipo, você tem que seguir, você é um alfa, o que você tá reclamando, né? Primeiro de tudo. Então, ele vai fazer isso muito assim no background. E aí o Bernard, ele vai conhecer uma mulher, que é a Lenina. E a Lenina, ela é uma mulher normal, assim, tipo, ela tem coisas normais. Só que ela decide sair com o Bernard, por quê? Porque ela tava saindo muito com outro rapaz na história. E as pessoas estavam achando estranho. Tipo, Lenina, você já tá no segundo date com esse cara? Vai sair com outro boy, vai, né? Fazer coisas com outras pessoas. Por quê? Daqui a pouco vai parecer que você tá gostando dele. Daqui a pouco vai parecer que vocês querem alguma coisa um com o outro. Então, você entende? Não pode ter relacionamento. As pessoas, elas têm que ser assim. Eu saí pra fazer sexo com você e depois um beijo, meu querido, estou indo com outro. Inclusive, vou até puxar uma passagem aqui pra você, que é o seguinte. Lenina fez um sinal afirmativo. Ele me deu um tapinha no traseiro essa tarde. Aí a Fanny fala pra ela: aí está, isso mostra exatamente quais são as ideias dele. O mais estrito respeito pelas convenções. Então, ser promíscuo, ter atitudes promíscuas, atitudes sexualmente expostas, é o que a sociedade considera como certo e como o que você tem que fazer o tempo inteiro. Então ele dá um tapinha na bunda dela no meio de todo mundo, no meio do trabalho, é tipo, é isso aí, isso tá certo, né? E aí ela decide então sair com o Bernard, por mais que ele fosse estranho, porque, por que não, né? Deixa eu fazer uma média aqui pro povo não achar que eu tô gostando desse outro menino. E aí ela e o Bernard, eles decidem fazer uma viagem pra ir visitar uma terra de selvagens, pessoas que não fazem parte dessa sociedade, né? Então é realmente como se fosse um zoológico ali, onde eles fazem uma visitação, expedições pra ver como os selvagens vivem, né? Nesse mundo selvagem. E o que é esse mundo selvagem? A sociedade normal, né? Convencional, onde tem família, onde tem questões religiosas, de cultivo de Deus mesmo, não de uma pessoa, né? Enfim, endeusada. Muito bem, eles chegam lá nessa sociedade, eles estão ali fazendo a expedição, vendo eles, tá todo mundo assim bizarro, como que essas pessoas se comportam, né? Pra eles tá sendo bizarro. E aí eles acabam conhecendo um selvagem que se chama John, mas na história inteira ele é chamado de selvagem. E John, ele é filho de uma beta que se chama Linda. Ela era uma beta, ela vivia nessa sociedade distópica e tudo mais. E aconteceu que um dia ela foi fazer uma expedição nesse lugar. E aí, menina, ela acabou se perdendo e tudo mais. Ela engravidou, ela não podia voltar porque ela tinha engravidado, né? Não tinha que ser feito. E ela acabou tendo que viver ali nessa sociedade selvagem. E ele foi criado ali. Mas ele foi criado, assim, imaginando o dia que ele poderia ir pra essa sociedade, sabe? Porque
ele sentia que ele não fazia parte da sociedade onde ele pertencia, dessa sociedade de selvagens. Ele se sentia a mais porque ele era filho de uma beta, né? Aí, por fim, a Lenina e o Bernard, eles decidem levar o selvagem pra sociedade, por uma série de coisas que eu não vou mencionar. E aí, meio que a história vai realmente começar a andar, a gente vai ver essa inserção do selvagem naquela sociedade, como as pessoas vão tratar ele, como que ele vai se sentir naquilo, né, e tudo mais. E essa é basicamente a sinopse da história. Agora vamos lá, porque já tem 18 minutos desse material bruto aqui, e eu ainda nem comecei a falar do que eu achei dessa história e das discussões que eu quero trazer realmente. Então, primeiro de tudo, deixa eu falar só se eu gostei ou não gostei, depois a gente entra nas discussões. Gente, eu achei um livro mediano, tá? Eu achei um livro que ele é revolucionário por ter sido escrito na década de 30, mas eu não achei ele tão envolvente assim. Eu achei que ele tem uma premissa muito boa, mas como a escrita é feita, em alguns momentos é colocado um monte de questão técnica dessa sociedade, e são questões técnicas, assim, que é entediante porque é demais, entendeu? Não é simplesmente te explicar como que ela funciona, mas é explicar assim no detalhe. E fora outros momentos que parece que o autor ele fica falando tanto, sabe? Mas tipo, floreando tanto pra falar uma coisa tão simples, que chega a ser extremamente cansativo. Isso inclusive foi uma coisa que todo mundo do clube achou. Todo mundo achou o livro muito cansativo. Eu especificamente achei o livro cansativo também. Mas eu acho que por ter sido escrito na década de 30, realmente é um clássico. Realmente é um livro assim, muito à frente do seu tempo. E por esse motivo, se você tiver curiosidade de ler, leia, mas já te adianto que é um livro muito lento. E olha que esse livro, ele é curtinho, mas ele é lento e ele é entediante, assim. Você fica querendo história, você quer que as coisas aconteçam e parece que nada acontece. Fica nadando, nadando, nadando e não sai do mesmo lugar. É isso que acontece com o livro. Mas vamos lá, então, às discussões que eu quero trazer. Eu acho que a primeira coisa, e aí já puxando muito por isso que eu falei do livro ser muito à frente do seu tempo, é muito interessante como que esse livro, ele aborda essas relações de promiscuidade, né, de não ter vínculos e não ter laços, e é muito uma questão que a gente vive hoje em dia, né? Eu acho que com Tinder, aplicativos de relacionamento e tudo mais, a gente vive nisso, onde a gente tem um cardápio e a gente não quer se comprometer com nenhuma dessas pessoas. A gente fica ali dando sim e não nas pessoas, até encontrar alguém que a gente considera o ideal, a gente sai com essa pessoa, a gente transa com essa pessoa, e aí depois, puf, acabou, não quero me comprometer, a gente não pode criar um vínculo maior do que isso, né? Então, eu acho muito interessante como que esse livro, obviamente, ele abordou de uma outra perspectiva, mas a modernidade acabou realmente se caminhando, óbvio que numa questão muito menos extrema, né? A gente pode se relacionar, a gente pode ter vínculos e tudo mais, mas eu acho que existe isso já meio que inerte na gente nesse momento, de não ter relações, de não querer comprometimento, de ser muito livre, liberdade, freedom, né, pegação. E aí eu acho que também isso é interessante, porque quando a gente volta pra esse momento, né, que a gente tá vivendo mundialmente, onde a gente não pode sair, onde a gente não pode ver outras pessoas e cultivar essa liberdade, a gente acabou muito frustrado, porque a gente não tem ninguém, né? A gente se sente muito sozinho, então as pessoas começaram a se sentir muito sozinhas. E eu acho que essa é a primeira discussão, assim, de como esse autor teve essa mente além, sabe? De pensar que a sociedade acabaria indo por esse caminho. E aí o segundo ponto, ainda também puxando muito de como foi essa mente do autor, é como a gente usa as drogas pra gente inibir as nossas emoções, né? E as drogas, eu acho que não é só drogas ilícitas, eu acho que é o álcool mesmo, é o sexo, eu acho que é tudo isso que cresce o nosso prazer, né? Pra gente ser feliz o tempo inteiro, como se diz. A gente não pode ser triste, a gente tem que sempre estar pra cima, a gente sempre tá bem, a gente, sei lá, toma antidepressivo, a gente toma não sei o quê. Então a gente chegou num momento de sociedade onde a gente precisa inibir as nossas emoções e a gente precisa ficar como todo mundo, a gente precisa ficar bem o tempo inteiro, a gente precisa ficar feliz. E eu acho que o soma, né, que é a droga que eles tomam, é muito isso. É muito as drogas que a gente toma hoje em dia, só que esse livro, de novo, escrito lá na década de 30. Então eu acho também que é muito pra frentão nesse quesito de como que a gente começaria a querer inibir as tristezas e as coisas ruins da vida. Me diz aí nos comentários se você também parou pra pensar nisso quando você lê o livro, de como o soma reflete essas formas de escapismo que hoje em dia a gente tem pra não viver realmente as emoções, né? De tristeza, as emoções negativas, vamos colocar assim. E aí uma percepção que eu tenho, e aí que eu acho que é realmente uma discussão mesmo, porque eu quero que vocês comentem o que vocês acham dessa parte, né? De quando vocês leram o livro. Eu realmente fiquei muito confusa sobre uma interpretação que eu tive, que é, em vários momentos eu achei o autor muito racista. E aí eu fiquei muito me perguntando se
o autor era racista, né? Livro escrito na década de 30, então era normal ser racista, né? Ou será que ele estava fazendo uma crítica às pessoas serem racistas? Eu fiquei muito nessa dúvida. E aí na discussão do grupo, a gente ficou muito, eu acho que ele talvez realmente fosse racista. Por uma questão social mesmo, sabe? E aí os pontos que eu achei de racismo foram que os alfas, né? As pessoas lá no alto escalão, meio que todo mundo é branco. E os Ys e os gamas, né, deltas, enfim, os que estão muito mais lá no baixo escalão, sempre que aparece algum, né, algum empregado, ele sempre é dito na história que ele tem pele escura, e ele é feio, e ele é não sei o quê. Então acho que esse é o primeiro ponto de racismo que eu vi nessa história, de tipo, como que vamos colocar assim, os brancos são superiores, né? Eles são os alfas e não sei o quê. E os negros são os Ys, os trabalhadores, né? E década de 30, né, gente? Tipo, racismo lá em cima. Então, eu acredito que muito provavelmente o autor foi racista. Inclusive, eu puxei até uma passagem aqui. É a passagem mais racista que eu vi desse livro, que é a seguinte. Eles estavam assistindo um filme, e aí nesse filme, a mulher, ela tava, tipo, sei lá, fugindo, alguma coisa desse tipo. E aí fala a seguinte coisa. A Beta Loura foi raptada e mantida em pleno céu, pairando durante 3 semanas em um tete-a-tete ferozmente antissocial com o negro louco. Por fim, depois de uma longa série de aventuras e muitas acrobacias aéreas, 3 jovens e belos alfas conseguiram libertá-la. O negro foi mandado para um centro de recondicionamento de adultos, e aí o filme terminou, né? Então quer dizer assim, o monstro da história é o negro louco. E quem que salva a Beta, tadinha? O alfa. E aí precisa falar que o alfa é branco, gente? Obviamente que isso tá muito explícito, porque quando você fala que a pessoa ruim da história é um negro louco e o alfa é só o alfa, ele é branco, né? Então, tipo assim, eu acho que existiu um racismo muito forte aqui nesse livro. E aí, o outro ponto que eu acho que foi uma parte muito importante da nossa discussão sobre esse livro foi o autor, ele estava fazendo essa crítica social dentro do livro porque ele estava com medo que o futuro fosse assim, né? Esse futuro de promiscuidade e tal. Então, na verdade, ele era uma pessoa que defendia esse puritanismo da década de 30? Ou será que ele era à frente do seu tempo e ele só estava fazendo essa premonição, né? Enfim, tudo mais. Dentro dessa nossa discussão, a gente chegou à conclusão que a gente acha, e aí me diga o que você acha também, tá? Que o autor realmente, ele não queria que o mundo se tornasse isso, que ele queria falar para as pessoas assim, gente, olha o que a modernidade vai fazer com a gente vai ficar todo mundo putão aí no mundo, promíscuo, tudo mais. Enfim, isso foi a discussão, foi a conclusão, inclusive, que a gente chegou no nosso debate do Clube do Livro, de que a gente acha que o autor, no fundo, ele era racista, que ele queria ter essa sociedade do mesmo jeito que era. E, gente, de novo, me diga aí nos comentários se vocês acharam que era isso, ou se era outra questão mesmo, porque eu não fui a fundo na história do autor pra saber se ele tinha, quais eram as opiniões de vida dele, tá? Então, se você souber, me conta aí. Não tô cravando isso aqui em pedra e dizendo é isso, tá? Isso aí foi a conclusão que a gente chegou no nosso debate do Clube do Livro. E é justamente por isso que eu quis trazer esse vídeo, pra gente discutir aqui nos comentários também o que esse livro fala, né? Ele é uma premonição, ele é uma crítica do tipo, não vão pra esse lugar, sabe? Ele é uma crítica à sociedade que ele vivia, do tipo, olha como que, né? Enfim, me diga aí também. E aí, por último, e não menos importante, só pra gente fechar aqui essas discussões, é que como que a liberdade é uma falsa sensação, né? Porque quando o selvagem, ele vai pra essa sociedade, ele tem uma percepção de universo diferente daqueles, e aqueles acham que a percepção que o selvagem tem é uma percepção aprisionadora. E o selvagem acha a mesma coisa dessas pessoas. Eu acho que a grande questão é que as nossas crenças sempre nos limitam. Sejam elas crenças promíscuas ou crenças puritanas, né? A gente sempre tá preso, assim. E isso eu acho que é uma coisa que o livro traz muito, porque naquela época a sociedade era muito puritana. Então, imagino que esse livro foi um escândalo, né? Um grande escândalo. E aí, não sei se foi uma provocação do autor aí, de novo, voltando naquele ponto, pra escandalizar essas pessoas puritanas, ou se foi pra dizer pras pessoas puritanas, não sejam isso. Enfim, vocês entenderam, eu acho. Eu acho muito doido isso, né? Que, tipo, as pessoas ali do livro, né, que são puritanos, eles estão presos naquelas crenças puritanas e elas não se soltam,
Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas se tornaram extremamente promíscuas, começaram a viver nessa sociedade promíscua, onde você não tinha a escolha de não ser promíscuo, também era limitante e não saía, né? Então, no final das contas, não importa se era puritano ou se era promíscuo, você ainda estava preso dentro de um padrão. Por mais que sempre seja vendido desse jeito ou de outro jeito, de jeito assim, assado, é que você é livre. No final, a gente sempre tá preso na sociedade, né? A gente tá condicionado, de certa forma, a viver nesse universo. Enfim, gente, acho que falei pra caramba. Trouxe um monte de questionamentos. Eu quero saber o que vocês acharam desse livro, porque eu sei que muita gente ama. E aí, de novo, aquilo que eu falo. Eu acho que ele tem muitas discussões, assim. Você pode ir longe, ficar conversando um tempão sobre esse livro. Mas eu só acho mesmo que a narrativa não prende, não é interessante. Eu acho que uma pessoa que não é da leitura pega esse livro e abandona fácil, sabe? E foi muito isso que até a galera do Clube do Livro falou, assim, porque esse Clube do Livro eu criei justamente pra incentivar as pessoas a lerem mais, né? Os nossos amigos, assim, tudo mais. E como ninguém ali é assíduo da leitura, todo mundo falou, se não fosse pelo clube, eu teria abandonado. Mas todo mundo chegou à conclusão que por mais que a gente não tenha amado o livro, não tenha sido um livro, nossa, maravilhoso, todo mundo chegou à conclusão que gostou muito de ter lido o livro, entendeu? Eu acho isso também. Eu gostei de ter lido o livro pra ter essas reflexões, mas eu não gostei de como o livro andou. Então ali eu dei acho que 3,5 estrelas pra esse livro. E é por isso que eu digo, gente, sempre aqui no canal. Opinião, cada um tem a sua, né? Então, não é porque eu falo, gente, não gostei de um livro que não é pra você ler. Eu acho que você tira a sua conclusão, vem nos comentários e a gente discute. Eu não gostei muito desse livro, mas ao mesmo tempo ele foi enriquecedor de outras formas, sabe? Então, gente, é isso. Me siga nas minhas redes sociais pra gente continuar conversando sempre sobre as leituras. Deixa o like se você gostou aqui desse vídeo. Se inscreve aqui no canal também. E gente, lembrando, o link pra Admirável Mundo Novo tá aqui no box de descrição. Compra pelo meu link que você me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau!